Galera, desde que eu comecei esse canal aqui no YouTube, a pergunta que eu mais recebi até agora é: Gabriel, por onde eu começo, cara? Qual linguagem, qual ferramenta que eu devo aprender agora para começar? E pô, cara, eu poderia vir aqui e contar a minha história, falar quando eu comecei lá em 2018, mas se eu te passasse o meu percurso, você estaria estudando para um mundo que não existe mais. E por que que eu falo isso, mano? Em 2018 a IA não estava em ascensão ainda, não existia o ChatGPT. E cara, a pandemia também não tinha acontecido, né? Enfim, de lá pra cá aconteceu muita coisa, o mercado mudou completamente. Então, cara, qual que é a proposta aqui desse vídeo? Eu vou te entregar nesse vídeo aqui exatamente o caminho que eu faria se eu estivesse começando do zero, com tudo que eu aprendi até agora e com as ferramentas atuais. Eu quero te passar a trilha completa aqui para você resolver dores reais, tá? Do mundo real. Porque, mano, a real é que quando você domina os fundamentos que eu vou passar nesse vídeo, cara, o mundo se abre, tá? Basicamente. Você pode, por exemplo, escolher ser freelancer, tá? Você pode prestar serviços autônomos aí para as pessoas ou para empresas. Você pode também criar o seu próprio micro SaaS e começar a empreender de verdade, cara. Fundar uma startup e começar a escalar a sua própria ideia. Ou você pode também trabalhar para uma grande empresa aí, ser muito bem pago, né? Ser muito bem remunerado. E tudo isso que eu falei é possível quando você aprende o fundamento de tudo isso, que é resolver problemas reais. Então bora pro vídeo, cara. Eu quero te dar o guia definitivo aqui para você alcançar a sua primeira oportunidade o quanto antes, tá? E pô, mano, vamos começar esse vídeo tratando de uma pergunta polêmica que eu recebo aqui também, tá? Você precisa de uma faculdade para começar a atuar na área de tecnologia? Cara, a resposta curta e direta é não, tá? Eu sou a prova viva disso. Eu não fiz faculdade e hoje eu sou engenheiro de software sênior. Então, cara, não, já começa por aí, tá? Você não precisa necessariamente de uma faculdade para você ter sucesso, né, ganhar dinheiro aí na área de tecnologia. O que você precisa de verdade é dos fundamentos, é da base da coisa toda. E a faculdade sim é uma ótima forma de você obter essa base, né, esse fundamento. E o que eu quero que você entenda de uma vez por todas? Cara, um diploma por si só, tá, não é garantia de nada. Senão, cara, você não veria aí pessoas que se formaram e não estão conseguindo achar oportunidades na área. E pô, mano, eu, por exemplo, eu resolvi seguir um caminho autodidata, tá? Mas isso não significa que foi fácil. Até porque durante a minha carreira, né, eu percebi algumas lacunas de aprendizado e eu tive que meio que voltar no tempo para estudar essa base, tá? E essas lacunas de aprendizado que eu tive que preencher, com certeza uma boa faculdade pode te dar essa base, tá? Que vai ser o seu fundamento ali. Então, cara, esse é o primeiro ponto. E aqui a gente entra no passo 2 do vídeo, que é por onde exatamente eu começo, qual linguagem de programação aprender, o que que eu preciso aprender de fato para conseguir me desempenhar aí e conseguir evoluir nessa área. E mano, você precisa começar do começo, da base, tá? O que que seria a base? Lógica de programação, algoritmo e estrutura de dados. Isso, cara, é o que vai te ensinar realmente a pensar e a agir como um programador. E no fim, né, quando você dominar esses fundamentos, a IA até pode escrever código por você, mas no fim do dia, cara, é você que é responsável pelo que a IA gera. É você que precisa pensar por ela e não ao contrário. E, mano, para ser o mais prático aqui e direto possível, se eu, Gabriel, tivesse começando do zero hoje, a linguagem que eu escolhi para começar é Python. E, cara, por que Python? Primeiro, cara, porque a sintaxe da linguagem é muito simples. E isso é perfeito para quem está começando, porque isso meio que te liberta ali da parte de você entender a gramática da linguagem, digamos assim, né? Sintaxe, ponto e vírgula. E assim de início, cara, você consegue focar no que realmente importa, que é a lógica de programação. Segundo motivo, e talvez o mais importante, é que, mano, Python é a linguagem oficial da inteligência artificial, tá? A maioria dessas bibliotecas aí, desses frameworks e dessas ferramentas que estão revolucionando o mundo são feitos aí e otimizados com Python. Ou seja, quando você aprende isso, você está preparado não só para consumir essas ferramentas já prontas, mas você pode, por exemplo, criar sua própria ferramenta. E, cara, terceiro motivo, como o Python é como se fosse a linguagem oficial ali da IA, para você interagir com a API se torna muito mais fácil. E se você não sabe o que é API, cara, imagina que a API é como se fosse uma ponte que vai cruzar um serviço no outro. Por exemplo, eu estou criando o meu SaaS de assistente financeiro
E para tornar esse SaaS, né, esse software inteligente, eu preciso conectar ele com um modelo de linguagem, né, que no caso eu estou usando o ChatGPT. Então a API é como se fosse a ponte ali que vai linkar o meu SaaS com esse modelo de linguagem. E pô, isso basicamente dá superpoderes, tá? Porque o Cell Limits tem inúmeras APIs aí de graça para você consumir, interagir e aplicar aí, né, no seu próprio software, no seu próprio SaaS. Então é isso, mano. Você está começando? Cara, começa com Python, é um ótimo caminho aí, tá? Uma linguagem fácil de entender e além de estar integrado aí com as IAs, então isso te dá inúmeras possibilidades de criação. Então, mano, dito isso, eu já te mostrei aqui que você precisa de uma base sólida. Eu já te entreguei uma linguagem fácil para você começar e aplicar esses conceitos que você está aprendendo. E agora, mano, você precisa de um mapa de estudo oficial, tá? E é aqui que a gente vai usar a IA como se fosse o nosso mentor aí de carreira. Eu já ensinei aqui em outros vídeos como que você constrói um prompt minimamente bom. E, enfim, eu não vou ficar me repetindo aqui, mas basicamente a estrutura que você precisa é persona, contexto, tarefa e formato, tá? Mas, mano, antes de passar esse super prompt, eu quero te avisar uma coisa muito importante. Muitas pessoas confundem usar a tecnologia, né, usar a ferramenta com ser usado por ela. Até porque a real é que hoje em dia você tem inúmeras ferramentas aí, low code, no code, que basicamente criam um site, um aplicativo inteiro para você em questão de minutos. Né? A gente tem o Lovable, tem o Bolt, enfim, hoje em dia tem um monte de aplicativo que resolve essa dor. Mas, mano, o que eu quero que você entenda, se você pular etapas aqui, se você não construir uma base e um fundamento sólido, cara, vai ser literalmente como se você estivesse construindo um castelo na areia. Que de começo ali pode até parecer bonito, né, performático ali por fora, mas, mano, na primeira onda, na primeira dificuldade real, o seu castelo simplesmente desmorona, tá? E a IA, cara, tem que ser a ferramenta que te ajuda a construir esse castelo em cima de uma rocha ali, de uma base sólida. Mano, é esse o aviso, tá? Não pule etapas. E agora, se você entendeu isso muito bem, agora sim a gente pode ir para a parte aí do super prompt e criar aí o seu mentor de carreira pessoal. Vamos lá, como prometido, tá aqui para vocês o super prompt, tá? Para criar o seu mapa de carreira aí completo. E, cara, aqui a gente está usando o Cloud, tá? Porque lançou essa nova LLM aqui 4.5 e, cara, tá muito, muito fera mesmo, tá? Então a gente vai usar esse modelo mais atualizado aqui para criar o melhor conteúdo possível. Aqui, como eu falei para vocês antes, né? Tudo que você precisa de uma persona, de um contexto, uma tarefa e um formato, tá? A persona haja como mentor sênior de carreira em programação. O contexto, né? E aqui você pode variar, obviamente, né? Para suas habilidades, para o que você já faz, enfim. Eu sou um iniciante com base em Python e fundamentos de lógica e quero me tornar um engenheiro de software júnior em 6 meses. Quero me tornar um programador do futuro. Tarefa: crie um cronograma de estudos detalhado, semana a semana, com os principais conceitos e sugestões de mini projetos práticos para cada etapa. Aí o formato também, tá? Organize tudo em bullet points e checklist. Rapaziada, é isso, tá? É tudo que você precisa. Eu vou deixar esse prompt completo aqui para facilitar a vida de vocês na descrição, tá? E bora executar essa parada aqui, vamos ver o que ele gera pra gente. E, mano, está gerado aqui, tá? O seu cronograma para os próximos 6 meses. Aqui tudo que ele traz, né? Semana a semana, né? Python intermediário, os conceitos aqui que você vai dominar, estrutura de dados, funções, decoradores, enfim. E para cada uma dessas semanas, ele traz um mini projeto prático aqui para você fazer, tá? Por exemplo, sistema de gerenciamento de biblioteca pessoal, olha que legal. E aqui os checklists, né? O que você tem que ticar aqui para você poder passar para a próxima fase, né? Enfim, eu não vou ler tudo aqui com vocês, né? Porque vocês vão ver isso com calma aí na casa de vocês. Como eu já falei, o prompt vai ficar na descrição. E olha que legal, isso daqui eu queria ler com vocês, tá? Dica finais do mentor: foque na consistência, não na perfeição. 2 horas diárias disciplinadas valem mais que maratonas esporádicas. Documente sua jornada publicamente. Cara, isso daqui é muito importante. Eu já falei aqui nos meus vídeos. Não importa o seu nível, se você é iniciante, se você é intermediário. Cara, documente isso, tá? No seu GitHub principalmente, né? Cara, isso demonstra, né? A própria IA traz aqui. Isso demonstra comprometimento e cria oportunidades, tá? Você
e expor os seus projetos, por mais micro, por mais pequeno que seja, pode ter certeza, cara, isso vai te gerar oportunidade. E mano, beleza. Agora você criou aí o seu mapa de estudo completo. Você tem aí a sua trilha que você vai seguir aí para se desenvolver e criar seus primeiros projetos. Mas agora, cara, a gente vai entrar em outro ponto fundamental, que é como você vende a sua ideia, o seu projeto. Porque, mano, vamos chegar numa conclusão aqui. Você pode construir o software, o projeto mais sensacional do mundo aí. Mas se você não souber vender a sua ideia, vender o seu projeto, nada disso adianta. E a única forma de você aprender a vender isso é através de uma boa comunicação. E, mano, eu tive que aprender isso da pior forma possível, tá? Eu fiquei 6 anos numa empresa e eu tomei um layoff. Pra me realocar de novo no mercado, cara, eu passei por mais de 50 entrevistas aí. E, mano, eu descobri que eu não sabia vender meu peixe. Eu até tinha bastante know-how técnico, né, das coisas, como construir a parada. Mas eu não sabia me comunicar, eu não sabia vender minhas ideias. E para te trazer um insight prático aqui de como eu aprendi a se comunicar, e aprendi entre aspas, tá? Porque eu não acho que é algo tipo, aprendi, agora eu dominei isso. Não, mano, se comunicar eu acho que você aprende com prática, com tentativa e erro e simplesmente se expondo. E, mano, eu acho que não tem uma fórmula mágica para você aprender isso, mas tem sim um método, tá? Que é o que eu fiz e eu faço até hoje. Quando eu estava nesse processo de realocação aí, que eu fiz aí um monte de entrevistas para tentar me realocar, eu percebi que eu me perdia muito nas informações. E o que eu fiz, cara, foi basicamente criar uma colinha ali estratégica, que é basicamente pegar ali um bloco de notas, um anotador, tá? Eu uso o Notion, tá? A nível de informação. Mas basicamente, cara, é listar ali todas as suas experiências, os projetos, né, que você atuou e principalmente a dor que você resolveu, tá? E tenta pensar em números também, tá? Qual que é o valor, qual que é a métrica que isso gerou, né? Cara, fazer isso é como se você preparasse o seu pitch ali de vendas pessoal para o mundo. Então, por exemplo, se você está se candidatando por uma vaga e você vai fazer uma entrevista com o recrutador, a pergunta que você tem que fazer, cara, é o que esse cara realmente quer ouvir de mim. E aí, quando você já tem um roteiro ali pré-pronto para fazer isso, fica muito mais fácil, né? Você, com o tempo ali, né? Com exposição e com prática, as suas respostas ali, você vai notar que vai ter um padrão ali de perguntas que geralmente as pessoas fazem e isso já vai estar afiado, né? Já vai estar na ponta da língua. E pô, mano, o resto é treino e exposição. Cara, tem uma frase que eu ouvi um dia que eu acredito muito, eu não lembro quem foi que falou, que é basicamente o seguinte: aprenda a construir e aprenda a vender. Mano, se você souber fazer essas duas coisas muito bem, ninguém vai poder parar você, tá? Essa é a verdade. E beleza, cara, você já aprendeu a base da coisa, você já aprendeu a construir e você já aprendeu a se comunicar. E agora, meus queridos, finalmente chegamos no último passo aqui. Agora é só a hora de brilhar. Agora é só a hora de criar um projeto realmente revolucionador que resolva ou a sua dor ou a dor de outras pessoas. Então, cara, agora é a hora da ação. Agora é a hora de você botar a mão na massa. E no meu último vídeo, inclusive, eu falo mais essa questão de você não ficar esperando o momento perfeito e agir com o que você sabe, botar a mão na massa. E é isso que a gente vai fazer aqui. Cara, agora é hora de você conectar todos os pontos que eu falei aqui. E eu te expliquei mais ou menos ali no passo 2 o poder das APIs, né? As possibilidades de criação que você pode fazer isso. E agora eu vou te mostrar como você pode transformar isso na sua prova de valor definitiva. E mano, para você brilhar aí na sua jornada, na sua carreira, eu acho que a melhor dica que eu poderia te dar aqui é para você criar um agente de IA. E cara, o que que é isso, né? O que que é um agente de IA? Cara, imagina que um agente de IA é como se fosse um software que usa uma API de uma LLM, né? LLM é um modelo de linguagem, né? Por exemplo, do ChatGPT, do Gemini, da Claude, enfim. Então você vai criar um agente, você vai integrar com uma dessas LLMs e você vai criar um software que resolva um problema específico. Tem aquilo que está muito na moda, por exemplo, você pode criar um micro SaaS ali que seja um contador de calorias, né? Já tem muitas soluções disso no mercado. Você bate uma foto ali da sua refeição e a IA automaticamente vai contar ali as suas calorias. Ou, por exemplo, você pode criar o seu próprio agente financeiro, né? Igual eu estou fazendo. Então, acho que é isso, mano. Comece pequeno, mas simplesmente comece, tá? Você pode tentar modelar alguma ideia que já existe ou tentar resolver uma dor sua, que você entenda muito bem ali. E imagina que esse seria o seu projeto real, cara, para te dar autoridade ali, para você hospedar no seu GitHub e as pessoas verem que você é uma pessoa que não só domina, né, conceitos técnicos, mas você está preocupado com o futuro, né?
E por que, mano, que eu falo que isso é tão importante e eu não falo pra você simplesmente fazer qualquer site, qualquer software genérico? Porque, mano, o mercado de trabalho na área de tecnologia tá mudando muito, mano. Se você filtrar aí no LinkedIn, por exemplo, você já consegue achar vagas de engenheiros de IA, cara. E pra mim, mano, de verdade, esse vai ser o profissional do futuro, tá? Não vai ser o cara que simplesmente executa tarefas ali, mas vai ser o cara que sabe orquestrar um sistema ali de ponta a ponta. O profissional do futuro, pra mim, ele vai entender dos fundamentos, ele vai entender também principalmente de negócio e de pessoas, e ele é o cara que vai saber conectar o poder dos agentes de IA para criar soluções que resolvem problemas de verdade. E, mano, de verdade, tá? Quando você tem um projeto assim, desse porte no seu portfólio, você consegue, cara, deixar de ser um iniciante ali desesperado em busca da sua primeira vaga, da sua primeira oportunidade, e você se torna real um engenheiro do futuro ali, mostrando ali uma parte, né, um vislumbre ali do que você pode construir. Meus queridos, é isso. Eu tentei entregar o valor real aqui do que eu faria se eu estivesse começando agora. E cara, de verdade, se você seguir à risca tudo que eu te falei aqui nesse vídeo, você vai estar mais que preparado para prosperar aí nessa nova era e ser o tipo de profissional que faz acontecer e que se torna insubstituível, tá? E agora eu imagino que o próximo passo seria pegar tudo isso que você aprendeu aqui e transformar numa oferta de emprego, né? Ou numa oportunidade real aí de projeto para você. E para te ajudar nisso aí, eu já tenho um vídeo completo aqui no meu canal, que é o hack de contratação com IA. Eu imagino que essa seja a próxima fase aí da sua jornada, então eu vou deixar esse vídeo linkado aqui para você assistir. E, manos, é isso. Eu espero de verdade ter conseguido solucionar esse gap, né, que as pessoas têm de ficar na dúvida, putz, por onde eu começo, por onde eu vou, qual caminho seguir. E, mano, se esse guia completo te ajudou, o que você pode fazer para retribuir é deixando um like aqui, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito. E, manos, me acompanhem no Instagram também, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição, porque a ideia dos próximos conteúdos é eu mostrar na prática como eu estou construindo esses agentes de IA e como você pode se basear neles para construir o seu aí da sua casa. Meus manos, é isso. Fiquem com Deus e é só o começo. Tamo junto.